O Flamengo pega o Estudiantes, quinta-feira, o jogo vai ser na Argentina, jogo decisivo, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, negócio de pênalti que a gente sempre quer evitar. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa aqui para contar pra gente tudo sobre o Flamengo, para esse jogo muito importante quinta-feira, Jupa. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, Escobar, jogo muito importante. Flamengo treinou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, os jogadores almoçaram e agora há pouco o ônibus da delegação seguiu para o Aeroporto Internacional do Rio. Você vê aí nas imagens do Álvaro Santana. O embarque para Buenos Aires está marcado para as 3 da tarde. A grande expectativa era pela presença do Jorginho na lista de relacionados para a viagem. Ele que está se recuperando de um edema na coxa esquerda, né? Está fora do time há 4 jogos. Jorginho vai viajar, mas não necessariamente fica à disposição para o jogo com o Estudiantes. Por quê? Essa é uma viagem casada. De Buenos Aires, o Flamengo vai direto para São Paulo, onde domingo enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A participação do Jorginho contra o Estudiantes vai ser definida somente amanhã em Buenos Aires, atividade que o Flamengo faz no Centro de Treinamento do Defensa e Justiça. Se ele for vetado, tendência é que joguem De La Cruz e Saul como dupla de volante. Outra expectativa é pela volta do Alexandro ao time, ele que é o titular da lateral esquerda, ficou fora 3 jogos, voltou a ser relacionado contra o Vasco, mas ficou no banco. Ele é o titular da lateral esquerda, pode pintar no time também. Quem tem participação praticamente certa é o Gonzalo Plata. Ontem, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão dele no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã, na quinta-feira passada. Portanto, ele está à disposição do Felipe Luiz para jogar na quinta-feira. Escobar, eu volto com você. Fábio Jupa. Ô, Vene Casagrande, tá nervoso para esse jogo? Tem algumas novidades aí. O torcedor quer saber muito. O Jorginho viajou ou não viajou? Para esse jogo, só Michael Pulgar fora, né? O Plata oficialmente já está à disposição para a questão do cartão, toda aquela confusão. A Conmebol já se posicionou. Passa as informações para a galera, Vene. Olá, Fernandinha. A Conmebol até quebrou um protocolo ao se manifestar oficialmente sobre isso, porque nos 2 casos anteriores, quando isso aconteceu, de um cartão, entre aspas, ser anulado, a Conmebol não tinha se manifestado. Mas por conta da repercussão na Argentina, para evitar esse excesso de fake news, porque é uma fake news, o que a Conmebol fez? Já se manifestou oficialmente para quebrar isso, essa repercussão negativa na Argentina, e pronto, não tem mais dúvidas. O Plata, ele está liberado para jogar e ele vai jogar. O Felipe Luiz já havia dito isso. Então o torcedor rubro-negro pode ficar muito tranquilo em relação a isso, que se ele entrar em campo, o Flamengo não vai ter nenhum problema na justiça, porque eu vi nas redes sociais os rubro-negros preocupados em relação a isso. Claro, a gente sabe como é, porque, enfim, você não tem como garantir nada, mas a partir do momento que a Conmebol vem publicamente e emite uma nota oficial dizendo que o jogador está liberado para entrar em campo, não tem mais com que o torcedor se preocupar. Muito bem. O Jorge está de volta, como você mencionou, jogador extremamente importante. Ele viajou, está relacionado. Ou seja, o fato dele não ter sido relacionado no último jogo contra o Vasco é porque ele não tinha condição, diferentemente do Alexandre, que na minha concepção tinha concepção, se ele estava relacionado, ele tinha condição de jogo. E agora o Jorginho volta 100% depois de um edema muscular, um edema que deu muito trabalho à comissão técnica do Felipe Luiz, porque ele ficou fora de muitos jogos importantes. Mas agora com o Jorginho de volta, acredito eu que seja Jorginho e Saul a dupla de volante. Essa é a dupla oficial, né, Pedrosa? Essa é a dupla que faz toda a diferença. Eu falo tanto aqui nesse programa do diferente, né? Os jogadores que são decisivos, que são diferentes. Mas eu também falo há muito tempo nesse programa como essa função de 5, de 8 tem sido fundamental para o tipo de estrutura de jogo que o futebol brasileiro está desempenhando, nessa intensidade, nessa questão de volume, de gerar jogo, mais do que só fazer gols. E aí você ter um cara, uma dupla de meio campo tão funcional e tão efetiva e tão regular, eu acho que isso é, sobretudo, o mais importante, ser regular. O nível de erro dessa dupla é mínimo, né? Quase zero. Isso é muito importante. Quando a gente fala de fator fundamental ou que desequilibra, uma dupla regular e equilibrada também é um fator que desequilibra. Se você for pegar a Copa do Mundo, Fernanda, pós-Copa do Mundo, o que acerta o Flamengo é o Felipe Luiz trazendo o Saul para a posição de segundo volante. Porque ali, pós-Copa do Mundo, ficava aquela dúvida. Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Pulgar? Como é que o Flamengo vai se comportar sem o Gerson? O Flamengo conseguiu se comportar justamente numa mudança de posição de um jogador que chegou para fazer a meia-direita e ele virou volante, que é uma posição que ele já fez, inclusive, na sua carreira, jogando principalmente no Atlético de Madrid. O Jorginho, cara, é um caso de um jogador especial. É um jogador que foi campeão da Eurocopa, foi campeão da Champions League, que estava jogando a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Então, obviamente, o impacto dele seria imediato. O Flamengo ele tem uma característica... Já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo.
Exato, jogando muito. Assim, o Flamengo ele tem uma característica, justamente pelo seu poderio financeiro e por tudo que envolve o que é Flamengo, que é Jorginho, Danilo e Alexandro. Esses 3 jogadores, há 5 anos, eles estavam entre os melhores do mundo da posição deles. Só que eles já têm uma idade mais avançada, então o que você precisa? Ter cuidado com eles. Porque senão, um Alexandre da vida, se você forçar, ele vai ter lesão. Se o Jorginho, se você forçar o tempo inteiro, ele vai ter lesão. O Danilo é a mesma coisa, perdeu alguns jogos nessa temporada por conta de lesão. Só que quando eles estão em campo, meu camarada, é muita qualidade técnica, é muito diferente. E talvez hoje, nesse elenco do Flamengo, a posição que mais destoa entre o titular e o reserva é a posição de volante, que é o Alan, que é um jogador que não consegue engrenar uma boa sequência de jogos, e aí você pensa no Alan. Em relação ao Jorginho, a gente tá falando de um abismo, cara. Abismo que talvez em outras posições nessa equipe não exista. É verdade. Então o Jorginho é muito importante para esse jogo, e o Jorginho é importante não só pela qualidade dele, mas também pela experiência do Jorginho. Esse tipo de jogo pede jogadores experientes. Pra ser sincero, Pedrosa, eu vou confessar algo aqui. Eu acho até que demorou pro Jorginho ter um problema muscular. Porque ele não estava acostumado com o futebol brasileiro, é a primeira vez que ele atua no futebol brasileiro, e a forma como ele chegou em fim de temporada lá no futebol inglês, após uma lesão grave, ele já chegou jogando, sendo titular absoluto numa Copa do Mundo de Clubes, Sim. que exige muito de um atleta, então acho até que demorou para ter esse problema físico. Teve, talvez no momento ideal, porque agora vem os jogos importantes, pelo Campeonato Brasileiro e talvez pela Libertadores. E a chegada do Saúl dá uma certa tranquilidade ao torcedor e também ao Felipe Luiz e também para o Pulgar, para não forçar nenhum retorno dele. Porque o Pulgar, até a chegada do Saúl, era titular absoluto. Hoje eu não consigo cravar que ele é titular absoluto. Os 3 à disposição, não consigo dizer qual é a dupla de volantes do Flamengo. Pelo contrário, só ajuda o Felipe Luiz em ficar rodando o elenco, justamente poupar quando for necessário. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, Jorginho e Saúl é a dupla titular e tem potencial para ser a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Nação rubro-negra, tá chegando a hora, Flamengo vai enfrentar a equipe do Estudiantes e eu tô muito confiante nessa grande e tão sonhada classificação. Não será um jogo fácil, mas o Flamengo tem que chegar e tem que igualar na raça contra a equipe argentina. Tem que mostrar que é Flamengo. Ainda mais com aquele jogo que o Flamengo foi prejudicado aqui no Maracanã. Então o Flamengo tem que chegar lá na Argentina, tem que jogar o fino da bola e voltar para o Brasil com a tão sonhada classificação. Para quem acreditou que o Flamengo ia ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, que ia passar do Bayern, que ia pegar o PSG, tem que acreditar nessa vitória contra o Estudiantes. Essa que é a verdade, esse é o meu pensamento, esse é o meu ponto de vista e eu quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários, não deixe para depois o que vocês podem fazer agora. Se inscrevam no canal, deixa o like, também me digam a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse jogo da volta da Copa da Libertadores. Eu quero saber também, nessa uma informação aí de que o volante, né, Fabinho, ex-Liverpool, que hoje está jogando no Al Ittihad, quer voltar para o Brasil. É um jogador que, será que cairia como uma luva nesse time do Flamengo, tendo em vista que a gente não sabe se o Alan irá permanecer, se o Everton Araújo irá permanecer. É um jogador que tem sua carreira toda na Europa e assim, para a próxima temporada o Flamengo só pagando o salário do jogador, acho que seria uma baita de uma contratação. Vocês concordam? O que vocês acham de ver o Fabinho, ex-Liverpool, com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.